Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu tenho que vos agradecer a todos por todas as subscrições que têm sido feitas aqui mesmo no canal do Poder do Cosmos no YouTube. Neste momento já ultrapassámos as 9.100 subscrições e eu adoraria conseguíssemos chegar aos 10.000 subscritores. Confesso que é algo que quando eu comecei este canal há 3 anos e meio atrás, nunca pensei que fosse acontecer. Eu comecei este canal a pensar que ia ter talvez 30, 40 pessoas com sorte a ver os meus vídeos. Nunca pensei que chegasse a este tamanho e que já estivesse com mais de 625.000 visualizações. Portanto, isto aconteceu tudo de uma maneira que eu não estava à espera. No entanto, como eu já referi anteriormente e vou manter, vai haver depois uma surpresa quando chegarmos aos 10.000 subscritores, em que um de vocês poderá levar para casa ou receber em vossa casa uma prenda com alguns itens escolhidos especificamente por mim como comemoração das 10.000 subscrições no canal. Agora, gostaria também de vos recordar que, independentemente de ser bonito para mim ou importante para mim chegar às 10.000 subscrições, quanto mais subscritores o canal tiver, quanto mais likes os vídeos tiverem e quanto mais comentários forem feitos nos vídeos, mais vezes este vídeo irá aparecer nas recomendações do YouTube e também nas buscas que são feitas tanto no YouTube como no Google relativamente aos temas sobre os quais eu aqui falo e que chegam às pessoas de uma forma completamente gratuita. Vamos agora passar a falar sobre algumas coisas que eu tenho disponíveis na loja. E antes que alguém me critique a dizer ela agora não faz mais nada que não seja falar nos artigos da loja e falar naquilo que ela tem para oferecer a nível de promoções, eu vou-vos explicar o seguinte: ao contrário daquilo que as pessoas pensam, eu não ganho muito com o YouTube. Aliás, para terem uma ideia, o ano passado, o ano inteiro, os 12 meses do ano, eu ganhei qualquer coisa como 87 euros pelo meu trabalho no YouTube. Portanto, se fizerem as contas, não chega sequer a 8 euros por mês. Portanto, o YouTube eu faço realmente por gosto. E houve um colega meu, ao qual eu tenho de agradecer pela sugestão que ele me fez há 2 anos atrás e o ano passado também, que até posso dizer o nome dele, que é o Akin. Esse meu colega disse-me: Sónia, mas porquê é que tu não aproveitas os teus vídeos, não aproveitas o teu canal para falar sobre aquele que é o teu trabalho e aquilo que é o teu meio de sustento, ou seja, as consultas que eu dou, as promoções que eu faço quando dou consultas e também os produtos que eu vou tendo para venda. E eu resisti um bocadinho a essa ideia durante cerca de 2 anos, mas depois realmente comecei a pensar melhor e pensei, bem, se eu realmente tenho este canal, tenho esta maneira de poder falar com as pessoas, por que não? Por que não chegar até elas e por que não dar a conhecer o meu trabalho e elas poderem saber com aquilo que podem contar da minha parte e com aquilo em que eu as posso ajudar de alguma maneira. Eu hoje, dia 4, segunda-feira, fiz um post no Instagram que depois coloquei no Poder do Cosmos, em que dava o exemplo do meu gato Fofucho, que está aqui hoje. Eu vou mostrar. O Fofucho está um pouquinho tímido, mas cá está ele. O Fofucho tem estado aqui no meu colo durante as gravações. Olha, podes olhar para ali, que é para as pessoas te verem. Isto é o Fofucho. O Fofucho, eu falei sobre ele porque eu acho que ele é um exemplo de coragem e há pessoas que pensam, mas um gato é só um animal, porque é que um animal há de ser mais importante do que uma pessoa. Isto não tem a ver com o facto de um animal ser mais importante ou ser menos importante. Tem a ver com o facto de que o Fofucho é um exemplo para muita gente. E porquê é que eu estou a dizer isto? Ele foi diagnosticado em setembro de 2017 com uma insuficiência renal crónica, grave mesmo, com quistes nos 2 rins e com os 2 rins praticamente a falhar e a não conseguirem trabalhar como era suposto. Na altura disseram-me que ele poderia viver umas semanas, no máximo uns meses, e o que é certo é que desde setembro de 2017 até agora fevereiro de 2019 ainda temos aqui este lutador, como vocês podem ver, chateado por eu estar a segurá-lo para mostrar aqui na câmara, mas
Temos aqui um lutador, portanto, ele nunca desistiu, ele não é um gatinho que ande triste ou que esteja em sofrimento, ele brinca, ele ronrona, ele pede comida 2, 3, 4 vezes por dia, ele brinca com o irmão, ele ainda está com os outros gatinhos também que estão cá em casa e, acima de tudo, continua sempre com a dona. Portanto, sempre que eu faço vídeos ele está por perto, sempre que eu dou consultas o Fofucho está por perto, por isso é que a maior parte dos meus clientes já sabe o nome Fofucho. E eu acho que os animais muitas vezes nos ensinam coisas importantíssimas. Eu acredito que o Fofucho nos tem ensinado algo muito importante, que é, por muito doente que se esteja, nós nunca devemos desistir, devemos sempre continuar, devemos sempre seguir em frente. E esta é uma grande lição que este pequeno gatinho me tem dado, que é a força de viver, a força de lutar, a vontade que ele tem de continuar aqui. Para terem uma ideia, a mãe dele tinha exatamente o mesmo problema que ele e faleceu 3 dias depois do diagnóstico, e o pai dele faleceu o ano passado, 2 semanas após ter tido exatamente o mesmo diagnóstico que ele. E ele está aqui há 1 ano e meio a lutar, agarrado à vida e realmente a aproveitar os últimos momentos que ele possa ter. E, portanto, eu usei-o como um exemplo porque muitas vezes nós temos problemas mais simples, não temos problemas de saúde que estão a ameaçar a nossa vida e não aproveitamos o momento, não aproveitamos a vida como poderíamos. E este gatinho, apesar de tudo, apesar de estar doente, é um lutador, está aqui, está a lutar para continuar aqui, e eu acho que ele é um exemplo para todos nós, porque só Deus sabe o que é que ele estará a sentir, mas o que é certo é que ele não desiste e ele continua aqui connosco. Vou dizer uma coisa, quem está a ver em estreia não pode passar à frente, infelizmente, mas quem não estiver a ver em estreia, quem estiver a ver depois, vocês têm em baixo um timestamp em que eu tenho para cada signo do zodíaco, em que minuto é que cada signo começa. Portanto, quem não estiver a ver em estreia e se não quiser ouvir falar sobre as promoções, pode passar à frente e ver quando é que o vosso signo aparece e passarem para lá diretamente. Agora, para quem quer ouvir falar das promoções, como estamos no mês de fevereiro, o mês de São Valentim, eu tenho uma promoção apenas para o mês de fevereiro, que é uma leitura de amor, ou seja, uma leitura sobre a vossa vida amorosa. Pode ser sobre a vossa vida amorosa no geral, ou se vocês estiverem numa relação, pode ser uma leitura sobre essa relação. Ou se estiverem interessados numa pessoa, uma leitura que diga se essa pessoa também está interessada em vocês ou não e que tipo de futuro é que essa relação poderá ter. Essa leitura tem o custo de 15 euros. Mantém-se ainda também até ao final deste mês, início do mês de março, a leitura completa de tarot terapêutico para 2019. E nessa leitura o que é que eu faço? Eu falo sobre a carta dominante de 2019, falo sobre o vosso momento atual, para onde é que vocês se dirigem e depois falo sobre família, saúde, trabalho, amigos, vida amorosa, vida sentimental, a vossa personalidade, a evolução do vosso relacionamento amoroso e, se não tiverem a evolução da vossa vida amorosa, o que é que está para vir para vocês, entre outras informações que eu dou. Tudo isto tem o custo de 25 euros, mas eu apenas posso enviar por e-mail, porque é uma leitura que demora imenso tempo a fazer. Eu levo cerca de 2 horas de volta de cada uma destas leituras. Isto é mesmo um preço promocional, é para ficarem a conhecer o meu trabalho e saberem como é que eu funciono. Eu sei que tem havido muito atraso nas leituras, mas eu também sei que vocês já sabem o que é que se está a passar comigo, por isso é que existe aquele vídeo sobre mim no meu segundo canal e, portanto, quem já viu esse vídeo tem perfeita noção de porque é que as coisas estão um pouco mais lentas, mas elas estão a ser feitas à mesma. Tenho também a possibilidade de fazer a leitura do vosso estudo kármico através da numerologia, para que vocês possam saber qual é que é o karma que têm para limpar e qual é que é exatamente os vossos mecanismos de defesa e falar um pouco também sobre a vossa personalidade. Para além disso, temos ainda o serviço de todos os fins de semana eu vos enviar um e-mail com uma carta de tarot para cada dia da semana, a dar um conselho que podem seguir
e uma carta com as mensagens dos anjos para essa semana. E agora, só para recordar as coisas que eu tenho também em venda na loja do Poder do Cosmos, nós temos, eu vou aqui dizer, banhos. E eu tenho dois tamanhos diferentes de banhos. Este aqui é um banho de sal grosso, descarrego. Como podem ver, este é de 200 gramas, portanto é mais pequenino. Mas depois também vendem maior. Portanto, este aqui também é um banho que tem 7 ervas e também tem sal grosso, mas é muito maior do que o outro. E, portanto, são banhos que vocês podem utilizar, que podem ajudar para descarregar, principalmente quando vocês sentem esta zona dos ombros e da nuca extremamente pesada e uma sensação de peso na cabeça. Relativamente à saúde, que muitas vezes me aparece essa pergunta, também existem banhos. Eu tenho aqui, por exemplo, este banho também feito de sal, mas baseado no Arcanjo Rafael. E é um banho que realmente a nível de saúde consegue dar algum alívio, consegue ajudar. Eu própria utilizo este banho de vez em quando, porque vocês sabem que o meu calcanhar daqueles tem sido a minha saúde também, sem dúvida nenhuma. Gostaria também de recordar a todos que ainda tenho disponível esta orgonite. Esta orgonite é mesmo feita de forma artesanal, é feita à mão, e quem não souber aquilo que uma orgonite faz, eu tenho um vídeo que fala sobre orgonites, podem encontrá-lo aqui no canal se fizerem busca por Poder do Cosmos Orgonite, e vai-vos aparecer um vídeo a explicar tudo aquilo que as orgonites fazem. Para além disso, não se esqueçam também que eu tenho disponível selenites. Esta está aqui com plástico para ser protegida antes de ir para o próximo dono. Eu tenho assim em torre, ou tenho também em espiral, como podem ver ali, aqui, nesta minha estante, ao pé dos livros, também tenho assim em espiral. Para além disso, eu tenho os aromatizadores, convém sempre recordar, este é o meu preferido, é o aromatizador 7 ervas para proteção e limpeza, e sem querer incomodar aqui o fofucho, só para vos poder mostrar que este é o que eu uso pessoalmente, e como podem ver ele está aqui bastante gasto, portanto eu estou-vos a vender algo que eu própria utilizo no meu dia a dia. Dentro dos aromatizadores tenho vários, mas também tenho este aqui de canela. O de canela funciona para também podermos atrair o dinheiro, para nós podermos atrair energias positivas e podermos atrair a paz, que é muito importante neste momento. Relativamente às pulseiras, só para recordar que tenho esta pulseira, aliás esta é a última que eu tenho e vai seguir viagem entre hoje e amanhã para uma senhora que já a comprou, mas eu falei com os fornecedores e espero conseguir ter mais a partir desta quinta-feira desta semana. Ela tem o custo de 2,5 €. Depois tenho também estas de ametista. Estas de ametista também têm o custo de 2,5 € e depois tem uma pena aqui em baixo, como podem ver. E depois tenho estas que são as de quartzo rosa. As de quartzo rosa também têm o custo de 2,5 € e neste momento já só tenho mais uma em stock e portanto estou à espera de receber mais na quinta-feira para saber quantas é que eu depois consigo ter para vos vender. E agora, depois de ter falado sobre tudo o que tem a ver com vendas, vamos então passar finalmente para os signos desta semana, as previsões de tarô e os conselhos que os anjos têm para dar para cada um dos signos do zodíaco. E vamos começar com Carneiro. E Carneiro esta semana tem aqui uma mistura muito interessante relativamente à saída de tarô e relativamente àquilo que os anjos aconselham esta semana. Portanto, relativamente a tarô, a carta que vos saiu foi Queen of Pentacles, ou a Rainha dos Pentáculos, que eu vou aqui aproximar para vocês conseguirem ver melhor a carta. Não se esqueçam, este é o baralho de Morgan, que é um baralho que eu gosto imenso de utilizar aqui quando faço estas leituras. E esta rainha representa quem? Esta rainha representa geralmente uma mulher extremamente inteligente e muito inclinada para ter tudo em ordem e feito de forma bastante eficiente. É também uma pessoa generosa, segura e livre de preocupações materiais.
Isto não quer dizer que eu esteja a falar apenas de mulheres. O que isto significa é que, tanto para os homens quanto as mulheres que sejam do signo Carneiro, esta semana é isto que é pedido de vocês. Ou seja, esta semana aquilo que vos é pedido é que sejam pessoas inteligentes na maneira como estão a abordar determinados assuntos, que sejam pessoas que consigam ter tudo em ordem, pessoas que consigam fazer tudo com bastante eficácia. É isto que vos está a ser pedido esta semana, carneiros. Não se esqueçam, e está também a ser-vos pedidos que sejam extremamente generosos, seguros e que não estejam agarrados a preocupações materiais. Isto é válido tanto para homens como para mulheres. Relativamente ao conselho dos anjos desta semana, saiu a carta Liberta-te do passado. É uma carta muito bonita. Vou chegar aqui à frente para que vocês consigam ver melhor estas letras. Deixem-me só apoiar aqui na secretária para vos dizer o que a carta está a dizer. Que diz: liberta-te do passado. Meu querido, o fardo de carregares contigo o teu passado deixou-te cansado. Está na altura de poupares esse fardo. Retém apenas as lições e o amor e deixa tudo o resto para trás. Não queres nem precisas disso e já desapareceu tudo. Portanto, se nós juntarmos aqui as duas cartas, basicamente aquilo que nós temos é alguém que está a pedir eficácia. Damos uma carta que pede eficácia, que pede eficiência, que pede ordem, que pede generosidade da vossa parte, mas pede também que agarrem nas bagagens do passado, que agarrem em tudo aquilo que vos aconteceu de negativo e que tentem esquecer, que tentem colocar para o lado. Vivam o vosso momento. Vivam o vosso dia a dia esta semana. Não fiquem presos àquilo que vos fizeram ou ao quanto vos magoaram esta semana. Portanto, juntem estas duas cartas e sigam este conselho maravilhoso. Para que estar a carregar fardos do passado? Para quê? Simplesmente aprendam as lições que o passado teve para vos ensinar, agradeçam aquilo que o passado vos quis ensinar, mas libertem-se do fardo, libertem-se da dor, libertem-se da mágoa, libertem-se da raiva, libertem-se de todas aquelas emoções negativas que este passado vos pode ter trazido. Aproveitem estar numa semana em que estão mais ordenados, mais organizados, em que estão mais eficientes e também estão com uma inteligência um pouco mais acima do que aquilo que é o normal e agarrem naquilo que não interessa e deixem na porta da rua. Agradeçam as lições que vos são dadas, mas sigam em frente e vivam a vossa vida libertos dos fardos que têm carregado há tanto tempo. E passamos agora para os nativos de Touro. Touro, eu confesso, vocês são o signo esta semana que tem a combinação mais interessante de todas. Porquê? Porque a nível de tarô saiu-vos o Knight of Pentacles, que é como quem diz o Cavaleiro de Pentáculos. E o que é que o Cavaleiro de Pentáculos nos traz? Como podem ver, é um homem forte, é um homem seguro de si, é um homem que está a segurar uma espada como se estivesse pronto para a luta. Portanto, aproximando aqui mais um pouco a carta, aquilo que nos estamos aqui a ver nesta carta, que esta carta nos está verdadeiramente a representar, é um homem extremamente responsável, muito trabalhador e que, acima de tudo, já conseguiu adquirir todas as ferramentas que ele necessita, as ferramentas suficientes para que possa estar ao serviço e para que possa ajudar os outros. Portanto, o que é que nós estamos a querer dizer aos touros esta semana? Touros, vocês já adquiriram conhecimento suficiente para poderem fazer aquilo que vai ser exigido de vós esta semana e também adquiriram já os conhecimentos suficientes para poderem ajudar outras pessoas e determinadas situações que vos possam aparecer ao longo desta semana. Devem levar isto muito a sério e utilizar os vossos conhecimentos. Acima de tudo, fala também dos touros como sendo trabalhadores, como sendo pessoas que sabem aquilo que estão a fazer. Eu vou voltar aqui a aproximar a carta e não se esqueçam
vocês são pessoas extremamente responsáveis. Porquê é que é uma combinação estranha com aquilo que vem como Conselho dos Anjos? Porque o Conselho dos Anjos vem falar de amor e vem falar de casamento. Eu vou colocar aqui a carta mais perto para vocês conseguirem ver a carta, mas esta carta diz-nos o seguinte: casamento. O casamento é a união de duas almas numa comunhão de amor, respeito mútuo e compromisso. Representa um desejo de aprofundar o amor ao longo do tempo. O dia do teu casamento é um testemunho de uma fé bem fundamentada no poder do amor. Insufla constantemente essa fé e amor, meu querido. Ou seja, eu não estou aqui a dizer que os touros se vão casar esta semana. Isto não quer dizer que não possam haver touros que vão casar esta semana. Mas o que esta carta nos está a tentar transmitir não é necessariamente um casamento literal. Esta carta está a falar sobre relacionamentos amorosos e está a falar sobre vocês quererem aprofundar mais este relacionamento. Por exemplo, se estiverem apenas ainda a conhecer alguém, talvez esteja na hora certa de dar um passo em frente e começar a namorar com essa pessoa. Se já estão a namorar há algum tempo, por que não dar o passo em frente e ficarem noivos, por exemplo, ou começarem a experimentar viverem juntos um com o outro, ou passarem as noites juntos, uma vez numa casa, outra vez noutra, para ver no que dá. Ou então, se já estão até a viver juntos e tudo, por que não aprofundar ainda mais e avançarem para um casamento? Afinal de contas, o que é que vocês têm a perder? Portanto, aquilo que nós temos aqui não é tanto a história de ser só para quem vai casar, mas é uma mensagem para todos aqueles que estão num relacionamento amoroso e as cartas estão a dizer: chegou o momento de aprofundar esse sentimento. Chegou o momento de dar um passo em frente na vossa relação. Chegou o momento de arriscar. Chegou o momento de tentar viver melhor essa relação, conseguirem ser mais felizes. Junto com esta carta, que é a carta de alguém que sabe aquilo que está a fazer, alguém que tem as ferramentas suficientes para saber ultrapassar determinadas situações, o que é que isto nos está a dizer? Touros, vocês têm o conhecimento necessário da situação para saber se está na altura certa de aprofundar ou não uma determinada relação que estejam a viver neste momento. Portanto, touros, estejam atentos à vossa vida amorosa, utilizem aquilo que vocês sabem, utilizem aquilo que vocês aprenderam ao longo do tempo e tomem uma decisão sobre a vossa vida amorosa. Devem avançar? Será que sim? As cartas estão favoráveis nesse sentido. E passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, a carta que vos saiu, muito sinceramente, eu acho que deve ter feito aqui uma espécie de acordo para sair todas as semanas a algum dos signos, porque eu acho que ainda não tive uma única semana em que esta carta não tivesse aparecido num dos signos, o que é fantástico porque o baralho tem imensas cartas, o baralho é enorme e, no entanto, esta carta arranja sempre maneira de aparecer. E estou a falar de quem? Esta semana, Gêmeos, eu estou a falar do 9 de espadas, que vocês já viram aparecer aqui para outros signos também. E o 9 de espadas, já sabem, representa alguém que está preso, alguém que está limitado. Eu vou mostrar aqui a carta mais de perto. Portanto, Gêmeos, o que é que isto significa para vocês? Significa que poderão falhar em qualquer coisa. Poderá haver um atraso relativamente a algo que esperam e pode haver também aqui alguma desilusão ou até algum desejo que vocês tenham e que vocês vejam que não vão conseguir atingir esta semana. Portanto, eu lamento muito, Gêmeos, mas esta semana não é uma semana favorável para vocês e não é uma semana que vai ser fácil para vocês. Vocês vão ter que ter coragem, vão ter que ser fortes. Já sabem, alguma coisa poderá ficar atrasada esta semana, algo que estão à espera poderá não acontecer ou algo que vocês pretendem poderá trazer-vos uma desilusão. No entanto, não se deixem ir abaixo. Nós não podemos ter sempre semanas boas, não podemos sempre ter dias bons. Portanto, há alturas em que temos coisas melhores e há alturas em que temos coisas piores. E Gêmeos, desta vez,
Vocês têm uma semana muito complicada pela frente, com desilusão, com atrasos, com alguma tristeza, com alguma decepção. No entanto, relativamente ao conselho dos anjos, nós temos o propósito da vida. E esta carta é lindíssima e já saiu em leituras do ano passado, quando eu não fazia tarot, trabalhava apenas com oráculos. Eu vou aqui aproximar para vos poder ler aqui melhor as letras mais pequeninas. E o que é que estas letras estão a dizer? O propósito da vida. O propósito da tua vida é servir de uma forma que traga grande alegria a ti e aos outros. Não te esforces por descobrir o teu propósito. Em vez disso, foca-te em servires um propósito e verás como o teu propósito te servirá a ti. Juntando as duas cartas, o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que, apesar dos atrasos, apesar da desilusão, apesar do desapontamento que vocês poderão sentir com alguma coisa, continuem a ajudar os outros, continuem a fazer aquilo que é o vosso propósito de vida da melhor maneira possível. Porquê? Porque independentemente das dificuldades que vocês possam passar, se vocês continuarem a servir os outros, a ajudar os outros, se continuarem a ser boas pessoas, se continuarem a ter boas ações, vocês irão ser recompensados. É isso que esta carta nos diz. Não se preocupem muito sobre qual é o vosso papel no mundo, não estejam a pensar muito sobre o que é que andam aqui a fazer, mas recordem-se, vocês têm um propósito, todos nós o temos, e vocês podem tentar desempenhar o vosso propósito da melhor maneira possível, e se o fizerem, o propósito irá chegar até vocês. Não se deixem abater por uma semana difícil. Foquem-se no serviço ao outro e na ajuda ao próximo. Quanto mais ajudarem, mais ajudados serão também. E passamos agora para Caranguejo. Caranguejos, vocês são provavelmente o signo que tem a melhor combinação de cartas. Se não são aquele que tem mesmo a melhor combinação, serão daqueles que melhor combinação terão. Porquê? Porque a nível de tarot saiu-vos uma carta maravilhosa, um arcano maior. A temperança. E a temperança, como podem ver, tem aqui um anjo, o anjo está ao pé da água, está aqui a passar a água de um copo para o outro, tem aqui estas flores, tem o sol aqui por trás. É uma carta que traz alguma paz, que traz uma sensação de harmonia também. Eu vou aproximar aqui mais para vocês poderem ver como esta carta é uma carta lindíssima. Mas o que é que acima de tudo esta carta significa? Esta carta significa que esta semana vocês vão estar em contemplação, vão sentir alguma clareza de espírito também e de pensamento e mais, vocês vão ter paciência suficiente para conseguirem ir no caminho correto para entender aquilo que se passa na vossa vida e também aquilo que se passa a nível da natureza e aquilo que se passa a nível espiritual. Portanto, é uma semana em que vocês vão ter muita clareza de espírito, vocês vão ter paz, vocês vão ter tranquilidade, vocês vão se sentir em harmonia e poderão até filosofar um pouco sobre qual é que é o propósito da Terra, qual é que é o propósito do céu, qual é que é o propósito das energias espirituais que nos rodeiam. Portanto, é uma semana em que vocês vão estar muito zen, muito relaxados, muito calmos, extremamente pensativos, extremamente filosóficos e depois vamos ter a confirmação disso com o quê? Com a carta dos anjos que vos fala sobre o vosso progresso constante. Eu vou aqui aproximar um pouco mais para que vocês consigam ver o que está aqui escrito. E diz, progresso constante. Reconhecemos o progresso que tens feito para te lembrares do amor nas tuas atividades diárias. Vemos claramente o contributo que estás a fazer para o mundo, através dos teus pensamentos, sentimentos e ações de amor. Ou seja, digamos que vocês esta semana terão uma semana mais calma, terão uma semana mais feliz, uma semana mais de contemplação, uma semana de avaliarem bem as vossas opções, pensar um pouco sobre o que é que estão aqui a fazer, como é que estão a ajudar os outros, como é que podem ajudar ainda mais os outros.
E isso tem sido visto pela parte espiritual, tem sido visto pela parte angélica e vocês serão agora recompensados por tudo aquilo que têm feito. Quanto mais aproveitarem a calma e a harmonia e a clareza desta semana, mais recompensados vocês serão e maiores progressos vocês farão também a nível espiritual. Portanto, caranguejos, esta é sem dúvida a vossa semana. Aproveitem a calma e a contemplação e progridam a nível espiritual, porque é algo que todos nós, de qualquer signo, precisamos de fazer. E passamos agora para os leões. Leõezinhos, esta semana é uma semana um pouco diferente para nós. Para nós, porque eu também sou leão, como vocês sabem disso. E temos uma carta que, quando olhamos para ela a nível de tarô, nos parece um pouco assustadora, até depois nós nos apercebermos do que ela significa. Nós temos o 4 de espadas. E porquê é que ela parece assustadora? Porque nós estamos a ver aqui um capacete com umas folhas e depois vemos aqui umas 4 espadas com umas nuvens pelo meio e parece que as espadas até vêm a caminho do capacete e, portanto, nós podemos olhar para esta imagem e pensar: oh meu Deus, vem uma mensagem má ou complicada para nós. Mas não é bem isso que esta carta significa. Portanto, eu vou aproximá-la para vocês a poderem ver bem. Eu volto a recordar. Cada baralho de tarô pode ser lido com base nas ilustrações que eles têm. É por isso que este baralho, por exemplo, tem o 4 de espadas com este significado, mas se eu usar outro baralho, o significado já poderá ser outro. Portanto, tem tudo a ver com a simbologia que cada carta nos dá. E este 4 de espadas, o que é que vem dizer aos leõezinhos? Vem dizer uma coisa muito simples. Esta semana, aquilo que nós deveríamos fazer era um retiro espiritual, ou então estarmos um pouco mais sozinhos, mas acima de tudo, repousarmos. Ou seja, quando nós falamos aqui em retiro espiritual, isto não quer dizer que vocês tenham literalmente que fazer um retiro espiritual, ou seja, irem passar um dia ou 2 ou 3 com um grupo de outras pessoas a fazer atividades. Aquilo que esta carta nos está a pedir é que haja uma paragem nossa esta semana, que se pare e que nós consigamos pensar um pouco, descansar, repousar, estarmos um pouco mais sós. Ou seja, não ouvir tanto os problemas dos outros, não estarmos tão ligados aos problemas do mundo, aos problemas das pessoas que nós conhecemos e que nos rodeiam. Pede-nos um retiro dentro de nós próprios, ou seja, uma introspeção. Vamos pensar sobre a nossa vida, vamos pensar sobre aquilo que nos está a acontecer e vamos pensar sobre qual será a melhor maneira de ultrapassarmos essas situações mais complicadas que estão a acontecer na nossa vida. Quem tiver um retiro espiritual literalmente marcado, ótimo, é a semana certa, mas caso não o tenham, o vosso retiro espiritual pode ser dentro da vossa casa. Se vocês viverem com mais pessoas, vocês podem pura e simplesmente dizer que precisam de estar um pouco mais sozinhas e podem ter, por exemplo, o resto da família na sala e vocês podem ir para o vosso quarto, descansar, repousar, pensar um pouco na vida e aproveitar para absorver estas energias de pensamento que estão aqui a ser exigidas. E depois o que é que nos aparece com a carta dos anjos? Aparece-nos o conselho, uma mudança de direção. E portanto eu vou-vos aqui aproximar a carta, com o fofucho também. Fofucho, temos que ler aqui esta parte de baixo. E esta carta vem-nos dizer o quê? Uma mudança de direção. As mudanças pelas quais estás a passar são orientadas divinamente pela tua vontade renovada de abrir o teu coração ao amor e à nossa orientação. Estás protegido agora e no futuro, por isso, segue o teu caminho para os resultados felizes que desejas. Ou seja, juntando as duas cartas, aquilo que nós sabemos é que, a nível de mudança, as mudanças que possam estar a acontecer na nossa vida estão a ser guiadas de forma divina. E se nós juntarmos a isto, esta introspeção, este estarmos um pouco mais fechados, um pouco mais dentro de nós próprios, o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que está na altura de pensarmos sobre determinadas mudanças que estão a acontecer na nossa vida ou que vão acontecer na nossa vida e que
que nós já sabemos de antemão que irão acontecer e temos que refletir um pouco sobre elas, refletir sobre o que é que isso vai significar para nós, o que é que isso vai significar para aqueles que nos rodeiam. Portanto, estejam sozinhos, descansem, pensem muito, façam uma boa introspeção, façam um retiro, nem que seja dentro da vossa própria casa, e depois pensem muito sobre esta questão da mudança de direção. E não se esqueçam daquilo que os anjos estão a dizer. Os anjos estão a dizer: estás protegido agora e no futuro. Por isso, segue o teu caminho para os resultados felizes que desejas. E é esta a mensagem que vocês têm de reter esta semana. Descansem, pensem, façam uma introspeção, mas não tenham medo da mudança, pois toda a mudança que vocês estejam a fazer está a ser feita com ajuda divina e com proteção divina. E passamos agora para o signo de Virgem. Virgem, vocês têm das combinações mais amorosas que eu já vi acontecer aqui numa tiragem. Vocês estão a imitar os peixes da semana passada que tinham os enamorados, mas depois vocês vão ainda mais longe com a carta que vos saiu relativamente ao Conselho dos Anjos. Portanto, para não vos fazer esperar mais, o que é que vocês têm como tarô? Vocês têm a carta dos enamorados. E neste baralho os enamorados são compostos por um homem e uma mulher que olham um para o outro. Eles não têm mais ninguém aqui, não há nenhuma terceira mulher, não há aqui mais ninguém nesta relação. Um homem e uma mulher abraçados um ao outro, com lírios à sua volta. Eu não sei se sabem, mas os lírios e estas flores que nós também chamamos de jarras são muito significativas, são muito bonitas. Portanto, nós temos aqui estas flores, temos aqui este homem e esta mulher apaixonados. Eu vou aproximar a carta para vocês conseguirem vê-la bem. A semana passada os peixinhos puderam vê-la bem, mas esta semana pertence a Virgem. E o que é que esta carta nos vem dizer? Esta carta vem-nos falar sobre o final de um isolamento. Vem-nos falar aqui também sobre a formação de um laço baseado no amor, na honra e na confiança. E isto é muito importante. Quando nós falamos num laço que vai ser criado com base na honra, na confiança e no amor, nós podemos estar a falar não só de uma relação amorosa propriamente dita, mas também podemos estar a falar de um relacionamento com um amigo, de um relacionamento com uma pessoa da nossa família, de um relacionamento com um colega de trabalho. Ou seja, acima de tudo, o que esta carta nos vem dizer é que esta semana a ideia do isolamento, a ideia de vocês estarem sozinhos e não conseguirem ter nada com mais ninguém, é uma ideia que vai desaparecer. É uma ideia que pode ir pela porta fora, porque vocês não precisam mais de continuar a sentir-se sozinhos, não precisam mais de continuar a estar em isolamento. Vocês vão ter aqui a oportunidade, a possibilidade de estabelecer aqui um relacionamento com alguém, estabelecer aqui um laço forte com alguém e, acima de tudo, um laço que vai ser feito com base em amor. E não se esqueçam que há vários tipos de amor. O amor não é só o amor entre duas pessoas, homem e mulher. Também existe o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, o amor de um amigo, se for um amigo muito grande. Portanto, há várias maneiras diferentes de amar, que não seja apenas um homem, uma mulher ou um casal. Há outros tipos de amor também. Mas esta carta vem-nos dizer: não precisam mais de estar em isolamento. O isolamento vai acabar, vai aparecer uma pessoa muito especial na vossa vida e vocês vão ter a possibilidade de aprofundar estes laços de uma maneira como não aprofundaram até agora. E depois, para acompanhar, vem realmente uma carta fantástica como Conselho dos Anjos, e eu juro que isto não foi feito de propósito, mas saiu-vos o Cupido. Eu vou aqui aproximar para vos poder ler o que é que o Cupido quer dizer. E o Cupido diz-nos o seguinte: enviamos grandes ondas de amor para o teu coração e a tua mente, despertando o teu amor pela própria vida. A tua decisão clara de aceitar o romance e desfrutar dele desencadeou este novo despertar. Permite-te celebrar espontaneamente o amor em todos os seus aspectos gloriosos. Ou seja, o que é que isto quer dizer?
para quem se estiver a apaixonar, para quem estiver a formar aqui este laço, para quem finalmente na casa dos virgens pode esquecer a ideia de continuarem isolados, o isolamento deixa de ser uma realidade para vocês. Esta carta vem-nos dizer o quê? Sigam esse sentimento, arrisquem, sigam esse amor, porque vocês o merecem, porque vocês despertaram a vossa mente e o vosso coração para que houvesse esta entrada especial na vossa vida. É isso que esta carta nos vem dizer e que é tão importante. Ela diz, não se esqueçam, a tua decisão clara de aceitar o romance, ou seja, vocês finalmente decidirem arriscar numa relação, de aceitar o romance e desfrutar dele, desencadeou este novo despertar. Ou seja, como vocês aceitaram este amor, aceitaram arriscar, vocês têm este despertar de estarem aqui com alguém e não se sentirem mais sozinhos, nem estarem em isolamento. O que também nos vem dizer esta carta, e não é para esquecer, é: permite-te celebrar espontaneamente o amor em todos os seus aspectos gloriosos. Vivam este amor. Vivam esta relação, vivam estes sentimentos, aproveitem. Isto não acontece a toda a gente e não acontece sempre. Portanto, virgens, se vocês estão com a oportunidade neste momento de viver um grande amor, se vocês estão com a oportunidade de ter aqui um laço especial feito com alguém importante para vocês, agarrem-no e vivam-no com a maior intensidade possível. Virgens, esta semana o amor está completamente do vosso lado. E passamos agora para Balança. E Balança, vocês esta semana não estão para brincadeiras de maneira nenhuma. Vocês esta semana estão muito a sério naquilo que estão a fazer e estão com uma força enorme. E portanto a carta de tarô que vocês têm para esta semana, acho que o Fofus vai para o chão, exatamente. A carta de tarô que vocês têm esta semana é o Five of Rods, também conhecido como o 5 de paus. E o que é que esta carta nos vem dizer, Balança? Esta carta vem-nos falar de competição e vem-nos falar de uma luta pelo domínio e pelo poder. O que é que isto significa? Significa que esta semana vocês vão estar mais fortes. Esta semana vocês vão lutar por aquilo que querem. Vocês vão competir com os outros, se for preciso, por aquilo que querem. Vocês querem ter uma determinada situação e vão fazer tudo para que essa situação consiga acontecer. Esta semana o signo de Balança é um verdadeiro guerreiro. Eu não estou a dizer que vocês ganhem, eu não estou a dizer que vocês vão competir e que vocês consigam imediatamente aquilo que querem. Agora, aquilo que eu estou a dizer é, vocês vão ter a força, a vontade de realmente lutar, de fazer alguma coisa, de fazer uma mudança. Não quer dizer que ganhem, não quer dizer que consigam, mas quer dizer que vão estar fortes o suficiente para lutar por aquilo que querem. Vocês esta semana vão ser guerreiros, vocês vão lutar, vocês vão competir, vocês vão tentar atingir os vossos objetivos, vocês vão tentar chegar onde é importante para vocês chegar. E isso é maravilhoso e eu acho que vocês estão todos completamente parabéns por terem a coragem de fazer algo assim. Geralmente, eu não diria isto sobre algo feito desta forma, mas esta carta é uma carta tão maravilhosa e mostra aqui realmente uma luta tão grande pelo vosso domínio, o domínio daquilo que vocês querem, que Balanças, a sério, aproveitem, vocês vão ser guerreiros completamente. E a juntar a esta vossa luta, vocês têm assertividade como conselho dos anjos. Eu vou aqui aproximar para vocês conseguirem ver as letras. E a assertividade diz-nos: esta situação pode ser curada suavemente e com amor, tal como pediste. No entanto, também necessita da tua força e autenticidade em relação às outras pessoas envolvidas. Estaremos mesmo atrás de ti enquanto dizes a tua verdade, dando-te força e guiando as tuas palavras. Juntando as duas cartas, eu acho que vocês já compreenderam perfeitamente a importância disto. Portanto, Balança, esta semana vocês são guerreiros. Esta semana vocês vão lutar por aquilo que querem. Esta semana vocês vão lutar para ter o domínio e para terem o poder sobre aquilo que vocês acham que é justo, sobre aquilo que vocês acham que é vosso e que merecem verdadeiramente. E depois a mensagem dos anjos vem com a assertividade a dizer o quê? Para nos confirmar
confirmar isto, também necessita da tua força e autenticidade em relação às outras pessoas envolvidas. Ou seja, o que as cartas estão a dizer é, apesar dos anjos vos estarem a ajudar esta semana, vocês têm dentro de vocês a força e a assertividade que necessitam para conseguirem fazer aquilo que querem e conseguirem chegar aonde querem esta semana. Portanto, balança, não se esqueçam, esta é a vossa semana de serem guerreiros, é a vossa semana de aproveitar a vossa força junto com a ajuda que os anjos vos estão a dar para conseguirem atingir os vossos objetivos, aquilo que mais querem. Esta é a semana dos balanças serem guerreiros. Ponto final. E passamos agora para Escorpião. Ainda a semana passada, quando eu estava a fazer a estreia do vídeo e estava a falar com quem estava a assistir à estreia em direto pelo Superchat, apareceu uma senhora de Escorpião a dizer que esperava que o signo dela estivesse mais positivo naquela semana, porque Escorpião não tinha andado exatamente com boas previsões. E Escorpião estava um pouquinho mais positivo, mas ainda não estava positivo a 100%. E aquilo que eu posso dizer a essa senhora é que esta semana, finalmente, Escorpião muda e finalmente Escorpião vem com cartas boas, com cartas positivas. Finalmente, Escorpião, esta semana é uma boa semana para vocês. A nível de tarô, vocês têm aquilo que é pura e simplesmente uma das duas melhores cartas do baralho inteiro, que é o quê? A Carta do Mundo. A Carta do Mundo, que ainda não tinha saído vez nenhuma nas nossas leituras, é uma carta maravilhosa, que tem muita coisa para ser dita, mas isso só mesmo se eu vos desse um curso de tarô para entrar aqui mais a fundo sobre toda a simbologia desta carta maravilhosa. Mas esta carta, a Carta do Mundo, o que é que ela significa? Eu vou aproximar aqui a carta de vocês para que vocês vejam bem, porque ela realmente é muito bonita. E olhem que eu tenho baralhos em que ela ainda consegue ser mais bonita do que aquilo que está aqui. Mas esta carta, acima de tudo, fala-nos do quê? Fala-nos de vocês finalmente conseguirem atingir aquele reconhecimento que vocês têm andado a querer. Vocês finalmente serem recompensados pelo vosso trabalho. Todo o trabalho honesto que vocês têm feito ao longo do tempo e que ainda não recebeu aquele reconhecimento que vocês merecem e pelo qual esperam. É uma carta que também vem falar sobre vocês conseguirem atingir a nível financeiro aqui há algum tipo de riqueza, entre aspas, ou algum tipo de dinheiro material a entrar. Isto pode ser, por exemplo, uma promoção no trabalho, pode ser um prémio, pode ser vocês ganharem qualquer coisa, pode ser alguém dar-vos algo que tenha valor material para vocês, mas que vos seja dado como reconhecimento do vosso trabalho, daquilo que vocês têm feito até aqui. Portanto, não estamos necessariamente a falar só de trabalho, 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 mas acima de tudo esta carta fala do quê? Mudança. E como nós sabemos, vocês não têm andado com cartas positivas. Portanto, se agora vem a mudança só pode ser para onde? Para cima, para o bem. E o que é que vem confirmar isso? O conselho dos anjos para esta semana, que nos fala na chuva de abundância. Eu vou colocar aqui para poder ler melhor as letras pequeninas que nos dizem o seguinte: para curares a tua situação financeira, primeiro dá-nos as tuas preocupações relativas ao dinheiro. Vamos guiar-te para mostrar como podes criar e aceitar a abundância. Quando trabalhamos juntos, a tua situação financeira vai curar-se tão depressa como permitires. Ou seja, nós temos aqui uma carta que fala de mudança, que fala do vosso reconhecimento, que fala da possibilidade de haver aqui um ganho material, de haver aqui algo de dinheiro que possa entrar, e depois temos o conselho dos anjos a falar-nos sobre chuva de abundância, a falar sobre a possibilidade de haver uma entrada de dinheiro na vossa vida, mas a aconselhar algo importantíssimo, que é as vossas preocupações financeiras coloquem a Deus. Ou seja, entregarem as vossas preocupações financeiras a Deus. O que é que isto quer dizer? Que se temos problemas financeiros não devemos pensar neles?
Sim, nós devemos pensar nos problemas financeiros e em soluções para os resolver. Aquilo que nós não devemos fazer é massacrar-nos a pensar nisso a toda a hora. Nós devemos pensar assim, ok, eu tenho este problema financeiro. Consigo resolvê-lo neste momento? Sim. Como é que eu vou conseguir fazê-lo? Ok, vou conseguir fazer desta forma. Então fazem e avançam. Agora, se vocês pensarem, eu tenho este problema financeiro, vou conseguir resolvê-lo neste momento? Não. Então, se não, entreguem a Deus. Entreguem a Deus e não se massacrem com preocupações todos os dias, a toda a hora, sobre essa situação. Sabem porquê? Quanto mais vocês pensarem na falta de dinheiro, menos dinheiro irão ter, porque o universo dá-nos aquilo em que nós mais pensamos. Portanto, se nós pensamos que não temos dinheiro suficiente, nós não vamos ter dinheiro suficiente. Tão simples quanto isto. Nós temos que tentar pensar de outra forma. Em vez de pensar, eu não tenho dinheiro, nós temos que pensar, eu vou conseguir ter dinheiro. Eu vou conseguir chegar lá. Escorpião, a carta do mundo, está-nos a dizer, vem aí uma mudança e essa mudança pode trazer prosperidade, pode trazer bens materiais, pode trazer riqueza, não no sentido de ficarem ricos, mas riqueza no sentido de receberem qualquer coisa que vos possa ajudar a nível financeiro. Portanto, escorpiões, muita atenção esta semana. A mudança positiva que vocês queriam é agora que vai acontecer. E pensem de forma positiva e não de forma negativa relativamente a dinheiro. Sagitários, passamos agora para vocês. Lembram-se da semana passada, no signo Sagitário, ter aparecido aquela carta dos anjos a dizer que vocês iriam discutir menos, que vocês deveriam ter o coração aberto para discutir menos, que a outra pessoa também teria o coração aberto para discutir menos? Vocês esta semana vão ter a continuação disso na carta dos anjos, mas primeiro vamos começar com o conselho de tarô. E o conselho de tarô desta semana, a previsão é o As de Espadas. É uma carta lindíssima, temos aqui uma espada enorme, temos aqui também depois, parece quase que faz aqui um coração, não é? Este arco aqui com as flores. Temos uma coroa, temos rosas, portanto temos aqui uma carta poderosíssima para vocês, Sagitários. Eu vou aqui aproximar a carta para verem bem. Esta carta, acima de tudo, fala sobre o quê? Fala sobre conquistas e fala sobre uma conquista triunfante. Uma conquista que vocês vão fazer e é extremamente importante para vocês, uma conquista muito significativa e que provavelmente vos demorou imenso tempo a conseguir chegar lá e a conseguir conquistar. Fala-nos também sobre um grande poder que vocês vão ter esta semana ou sobre uma grande força que vocês vão sentir esta semana. Portanto, Sagitário, vocês não podiam estar mais favorecidos do que isto. Vocês vão conseguir conquistar algo importante para vocês e vai ser uma semana em que vão sentir que têm poder ou que têm uma força imensa dentro de vocês. E porquê é que eu falei sobre a carta dos anjos da semana passada? Porque vocês, para esta semana, têm uma carta chamada Vê apenas o amor. Portanto, depois de na semana passada termos tido uma carta complicadíssima a falar sobre as vossas discussões e a dizer que elas iriam diminuir, vejam aquilo que têm esta semana. Que não se esqueçam que vem com uma grande conquista. Portanto, vê apenas o amor, diz-nos o quê? Olha para além dos enganos, erros e mal-entendidos aparentes e vê apenas o amor dentro de cada pessoa, inclusive no teu interior. Quando te focas com determinação no amor subjacente a cada situação, a cura acontece de formas inimagináveis. Por que é que eu acho que isto é tão importante? Porque a semana passada falava sobre as vossas discussões, os vossos conflitos nos vossos relacionamentos, falava sobre abrirem o vosso coração e a outra pessoa também abrir o coração dela para que isso fosse resolvido. E depois esta semana temos uma conquista triunfante e temos aqui esta carta fantástica de ver apenas o amor. E a parte preferida para mim do que esta carta diz é: olha para além dos enganos, erros e mal-entendidos aparentes,
como as discussões, por exemplo, e vê apenas o amor dentro de cada pessoa, inclusive no teu interior. Portanto, isto é quase como uma continuação da semana passada, que é: parem de pensar naquilo que estava a correr mal, parem de pensar nas discussões, nos conflitos, nas coisas menos agradáveis e foquem-se naquilo que tinham de bom. Foquem-se no amor que aquela pessoa sente por vocês. Foquem-se no amor que vocês sentem por aquela pessoa. Abram os vossos corações e aproveitem para o fazer. Porquê? Porque nesta semana vocês têm aqui a possibilidade de fazer uma grande conquista, algo muito importante para vocês. Quem sabe, poderá ser esta semana que vocês finalmente fazem as pazes, resolvem os vossos problemas, os vossos erros do passado e a vossa relação tem a possibilidade de florescer cada vez mais. Se não olharmos apenas para o lado amoroso, não se esqueçam, podemos estar a falar de uma relação familiar também, ou podemos estar a falar de uma relação com um amigo que seja importante para vocês, ou um colega de trabalho que seja importante para vocês. E se quiserem esquecer o amor completamente e olhar apenas para esta carta, não se esqueçam, esta carta está associada a uma conquista triunfante e a uma grande força que vocês vão ter dentro de vocês esta semana. Se olharmos para a parte amorosa, eu acho que isto é uma continuação da leitura da semana passada. Portanto, uma grande conquista, esqueçam os erros e os mal-entendidos e vejam o amor que há dentro de vocês e dentro dos outros. E passamos agora para Capricórnio. Capricórnio, vocês esta semana têm aqui uma parte espiritual também bastante forte. Aliás, a carta de tarô com a previsão para esta semana é a carta número 5, o Hierophante, também conhecido como o Papa. Uma vez eu ouvi uma colega minha criticar outra colega minha por ela ter chamado esta carta Hierophante. E, portanto, eu gostaria de esclarecer que, dependendo do baralho que está a ser utilizado, esta carta pode aparecer com o nome de Hierophante ou pode aparecer com o nome de Papa. Portanto, tanto uma expressão como a outra estão corretas, dependendo do baralho que é utilizado. Não se esqueçam que aquilo que é mais importante são os símbolos que estão a aparecer e não necessariamente o nome que está a ser dado à carta. Mas sim, Hierophante existe e é um termo correto, tal como Papa também é um termo correto para esta carta. Seja como for, Capricórnios, vocês têm aqui esta carta. Esta carta eu vou aproximar, é uma carta muito bonita, tem aqui uma simbologia brutal mesmo. E esta carta basicamente vem falar sobre o quê? Esta carta vem falar sobre as vossas convicções a nível espiritual e também preocupações que vocês tenham sobre os outros relativamente aos exemplos que eles estão a passar. Ou seja, esta semana é uma semana em que vocês vão estar preocupados com vocês, a nível espiritual. É uma semana em que vão estar a refletir sobre as vossas crenças a nível espiritual. E é também uma semana em que vão estar a olhar para outras pessoas que talvez tenham admirado até hoje e vão estar a pensar será que aquela pessoa é mesmo o melhor exemplo? Será que eu devo mesmo seguir os conselhos daquela pessoa? Será que os exemplos que aquela pessoa me tem demonstrado fazem com que eu deva deixar de acreditar tanto nela? Portanto, é uma semana em que se vão focar na vossa parte espiritual, mas vão também focar-se um pouco sobre os outros e vão focar-se, acima de tudo, não sobre o que os outros dizem, mas sobre os exemplos que os outros dão. Quando eu digo exemplos, eu estou a falar de comportamentos dos outros. Será que aquela pessoa tem os comportamentos que eu estava à espera que ela tivesse? Será que é uma pessoa com aquele tipo de comportamento que eu quero seguir na minha vida? Será que é aquela pessoa que tem os melhores ensinamentos para me dar? É isso que esta carta significa também. E depois, a nível de conselho dos anjos esta semana, vocês têm uma carta mais leve, que é dar e receber. Eu vou chegar aqui a uma carta muito gira. Temos aqui uma senhora com asas, um anjo que tem um canguru com um bebê na bolsa, tem um pássaro. E eu vou aqui aproximar as letras mais pequenas que nos dizem o seguinte: dar e receber. O universo inteiro funciona em ciclos semelhantes às tuas inspirações e expirações. Quando apenas expiras, dás, ou apenas inspiras,
recebes, deixas de estar em sintonia com o ritmo do universo. Para uma renovação, saúde e energia ideais, equilibra cada inspiração da tua vida com uma expiração. O que é que isto significa? Dar é ótimo, é a melhor coisa que vocês podem fazer, mas vocês não podem apenas dar. Se vocês derem e não receberem absolutamente nada em troca, vocês vão começar a sentir-se cansados, esgotados, vazios e não é isso que vocês pretendem para a vossa vida. Por outro lado, se vocês apenas receberem e não derem absolutamente nada em troca, o universo não gosta disso e vocês poderão entrar aqui em desequilíbrio. Portanto, vocês não devem nem dar demais, nem receber demais. Vocês devem tentar encontrar aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra. Eu vou dar algo, eu recebo algo em troca. Ou eu recebo algo, então eu vou dar algo em troca porque recebi algo. Portanto, esta semana eu acho que é muito importante estas duas lições. Olharem bem para as vossas convicções espirituais, olharem bem para as pessoas que vocês têm andado a seguir e ver os exemplos práticos que elas dão na vida real, porque muitas vezes é através da maneira como as pessoas se comportam e não a maneira como as pessoas falam que nós vemos o tipo de pessoa que temos ali. E relativamente a esta parte, tem que haver um equilíbrio. Não deem sem receber e não recebam sem dar. Façam as coisas de forma mais equilibrada para que o universo vos consiga favorecer. E passamos agora para o signo de Aquário. Aquário, esta semana poderá ser um pouco mais difícil do que aquilo que foi a semana anterior, mas eu não quero que desanimem ou que se vão abaixo ou que se sintam mal com isso. A carta que vocês têm para esta semana é o 7 de espadas. O 7 de espadas saiu a semana passada também a um signo. Sou sincera, não me recordo qual, mas eu sei que esta carta saiu. E o 7 de espadas fala-nos sobre o quê? Tal como eu disse a semana passada, temos aqui um senhor que carrega estas espadas em cima dele e vai aqui a andar de forma pesada, de forma empenhada. E o que é que isto nos quer dizer? Não sei se vocês ainda se recordam mais um pouco e sabem tanto tarot quanto eu, porque vocês vão tendo sempre a explicação das cartas, mas o 7 de espadas fala-nos de um sucesso parcial em saber lidar com a autoridade. Portanto, a autoridade, podemos estar a falar de polícia, podemos estar a falar de um pai ou de uma mãe, podemos estar a falar do vosso chefe no trabalho, ou seja, podemos estar a falar de qualquer pessoa que tenha algum tipo de autoridade sobre vocês. Pode ser literalmente a autoridade no sentido de polícia, tribunal, etc. Ou pode ser o vosso chefe ou alguém de família. E vocês vão conseguir lidar com essa situação pelo menos de forma parcial. Ou seja, esta carta não está a dizer vocês vão conseguir lidar com isto da melhor maneira possível, a 100% e vai tudo correr bem. Não. Esta carta está a dizer vocês vão ter capacidade para lidar com grande parte do que vem desta questão da autoridade, talvez não com tudo, mas pelo menos com parte daquilo que está a vir aí. Portanto, não se preocupem se vocês virem que de repente têm um chefe a criar-vos um problema, ou se vão ter um problema judicial, um problema legal, ou se vão ter um problema com alguém da vossa família. Não se preocupem, vocês poderão não ser capazes de lidar já com tudo, mas pelo menos com grande parte sim. E isso é importante. Voltamos outra vez àquela história de vermos o copo meio cheio ou meio vazio. Para mim, se nós conseguirmos realmente lidar com parte, para mim o copo está meio cheio, não está meio vazio. Porque eu fico muito mais feliz de conseguir lidar com parte da situação do que não conseguir lidar com parte nenhuma. Nem sempre nós conseguimos fazer tudo de uma vez. Portanto, não se esqueçam, vão conseguir lidar com parte da situação relativamente a uma pessoa que tem autoridade sobre vocês. Não com tudo, mas com parte. E isso é muito importante. Para além disso, o vosso conselho dos anjos é fantástico. O vosso conselho dos anjos é uma bênção disfarçada. E o que é que esta carta nos vem dizer? Deixem-me ver se vocês conseguem ver as letras. Vem-nos dizer, aquilo que parece ser um problema faz, na verdade, parte da resposta às tuas preces.
vais compreender as razões por detrás da tua situação atual quando tudo se resolver. Confia na proteção e na sabedoria infinita do céu para responder às tuas preces. Quando eu junto as duas cartas, na minha opinião, esta história de vocês apenas irem conseguir lidar com parte da situação e não com a situação inteira, e depois vemos aqui esta carta que nos vem falar sobre uma bênção disfarçada, o que é que isto nos vem dizer? Isto vem nos dizer, acima de tudo, que sim, vai haver um problema com a autoridade, sim, vocês vão ter alguma dificuldade em lidar com tudo o que vai acontecer, mas, de acordo com o conselho dos anjos, aquilo que parece ser um problema faz, na realidade, parte da resposta às tuas preces. Portanto, pode ser que seja um problema enorme para vocês, pode ser um problema estranho e complicado, mas vocês depois vão se aperceber que as coisas tinham de acontecer desta maneira para conseguir atender às vossas preces e àquilo que vocês necessitam verdadeiramente. Portanto, nada de ficarem aqui desanimados, aquarianos, nada de ficarem em baixo, vocês vão conseguir ultrapassar as vossas dificuldades e depois vão ver que havia uma razão para elas estarem a acontecer. Tal como diz a carta, vais compreender as razões por detrás da tua situação atual quando tudo se resolver. Confia na proteção que vem do céu, na proteção infinita. Mesmo que não vos faça sentido agora, vocês depois irão compreender o porquê. E finalmente passamos para Peixes. Peixes, a semana passada a vossa leitura ia toda orientada para o amor, para os relacionamentos, para vocês aproveitarem, para deixarem as bagagens de fora. E esta semana o que é que nos aparece? Aparece-nos como carta de tarô o 3 de Cups ou o 3 de Copas ou o 3 de Cálices, como vocês quiserem chamar. Esta carta também saiu a semana passada a um signo, mas eu confesso que já não me recordo qual foi. Eu vou aqui aproximar esta carta para vocês verem bem. Tem aqui 3 mulheres. Estas mulheres são muito bonitas, muito atraentes, têm aqui estas flores no cabelo, têm esta mesa com os cálices e com as frutas aqui em cima. E o que é que esta carta nos vem dizer exatamente? O 3 de Copas vem-nos falar sobre um resultado de algo que vocês estavam à espera e que na realidade vos vai trazer uma espécie de prémio ou uma espécie de consolação, por assim dizer, ou então, pelo menos, uma sensação de contentamento. Portanto, esta semana, relativamente a alguma situação que vocês estejam à espera, o resultado irá ser um resultado que para vocês será o suficiente. É um resultado que vos vai deixar com uma sensação de contentamento e é um resultado que vos vai deixar a sentirem-se mais preenchidos, mais em paz com vocês mesmos, e pode não ser aquilo que vocês queriam a 100%, mas é sem dúvida um bom resultado e algo importante para vocês. A nível de conselho dos anjos, a carta que nós temos para hoje é oportunidade para perdoar esta semana, peixinhos. E, portanto, esta carta o que nos diz é: esta situação traz-te a oportunidade de curar, crescer e libertar padrões negativos. Mantenha a intenção de ver a luz divina interior e a bondade da outra pessoa. Vamos ajudar-te a libertar pensamentos, sentimentos e energias implacáveis e levar-te para um estado mais elevado de paz e de compaixão. Portanto, esta semana, se vocês estiverem aqui com algum problema com alguma pessoa, se alguém vos magoou, se alguém vos fez algo que deixa o vosso coração mais pesado e mais desanimado, aproveitem para perdoar. Porque se vocês perdoarem, vocês vão acabar por sentirem-se mais completos. Vocês vão acabar por se sentirem aqui como se tivessem ganho algo por fazer isso. Porque quando vocês perdoam alguém, vocês não estão apenas a fazer bem à pessoa que perdoaram. Vocês estão, acima de tudo, a fazer bem a vocês mesmos.
Nós, quando perdoamos, estamos a fazer um favor a nós próprios, porque é menos um sentimento negativo que nós temos dentro de nós, é menos um sentimento de raiva ou de dor que nós carregamos dentro dos nossos corações. Portanto, perdoar é das melhores coisas que nós podemos fazer. Aproveitem esta semana para isso, porque tal como esta carta aqui maravilhosa nos diz, esta situação que vos vai aparecer traz a oportunidade de curar, crescer e libertar padrões negativos. Mantenha a intenção de ver a luz divina e bondade da outra pessoa. Portanto, em vez de sentirem aquele ódio, aquela raiva ou aquela mágoa, tentem ver o bem que também existe dentro daquela pessoa. As pessoas não são todas 100% boas ou 100% más. Todos nós temos um lado de luz e um lado de sombra. Todos nós, por vezes, fazemos o bem e por vezes erramos e fazemos o mal. Portanto, tentem ver isso. Tentem ver o bem dentro daquela pessoa que vos magoou. Tentem ver o bem dentro do coração daquela pessoa. E, acima de tudo, tentem perdoar. Porque perdoar não vai fazer apenas bem ao outro. Vai-vos fazer bem a vocês. E com uma carta maravilhosa como esta, com o 3 de copas que vos saiu, vocês vão sentir, sem dúvida nenhuma, com um contentamento muito maior e como se estivessem mais recompensados, mais calmos, mais tranquilos. E isso vem com o quê? Com o poder do perdão. Perdoem. Tentem ver o lado luz dentro de alguém que vos mostrou o lado negro. Todos nós temos dois lados. É uma questão de aprendermos a olhar para isso da forma mais justa e lembrarmos que ninguém é perfeito. E pronto, por hoje era esta a informação que eu tinha para vos dar relativamente à leitura dos signos. Agradeço a todos aqueles que têm estado a acompanhar em direto pela estreia. É muito giro ver porque algumas pessoas já começam a ser sempre as mesmas e até já vão começando a interagir no chat aqui do YouTube e é muito engraçado ver isso a acontecer. Temos, por exemplo, a Liz Fragoso que aparece, temos o Daniel que aparece também sempre para falar, temos a Adriana, temos a Patrícia, enfim, uma série de pessoas que vão aparecendo. O Bruno, estava-me a esquecer do Bruno, mas o Bruno também tem aparecido e são pessoas que até têm dado algumas ideias bonitas para vídeos que nós iremos fazer a seguir. Portanto, quem quiser seguir as estreias sabe que tem a oportunidade de estar connosco no chat e podermos falar todos um pouquinho. Esse chat depois é eliminado quando a estreia termina e depois a partir daí só mesmo através dos comentários normais. Se estão a pensar que baralhos foram utilizados, a nível de tarot foi utilizado o baralho de Morgan, que está aqui, que é aquele baralho que eu tenho utilizado todas as semanas nestas leituras, apesar de não ser o baralho que eu costumo utilizar quando estou a trabalhar, e a nível de oráculo foi utilizado mais um oráculo da Doreen Virtue, desta vez chamado Conselhos Diários dos Seus Anjos, e portanto foram estes os dois baralhos que eu utilizei para tudo aquilo que vos disse hoje. E pronto, se alguém quiser entrar em contacto comigo, pode fazê-lo como? Deixando um comentário aqui mesmo no canal do YouTube do Poder do Cosmos, ou então pode entrar em contacto comigo através da página do Facebook do Poder do Cosmos, do grupo no Facebook também do Poder do Cosmos. Também dou todos os dias consultas no site da wengo.pt, onde me encontro a dar consultas como taróloga. A nível particular, eu também dou consultas acima de tudo por telefone, por chat ou por e-mail. Pessoalmente é muito complicado porque o pouco que eu tinha disponível já desapareceu para fevereiro e, portanto, agora as pessoais só lá para março. Portanto, é para vocês imaginarem que isto não tem estado nada fácil, são as mais difíceis de colocar. Mas as por telefone são simples. Portanto, podem entrar em contacto comigo para o e-mail poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com, ou então para o número de telefone que está a passar aqui em baixo. Vocês na próxima quinta-feira vão ver-me no vídeo a dizer que o telefone ainda não está bom, mas o que é verdade é que eu já gravei o vídeo que vai sair na próxima quinta-feira antes de ter gravado este e entretanto já resolvi o problema do telefone. Portanto,
podem mandar mensagens, podem mandar os SMS. Eu volto a dizer, eu tenho aquele telefone sempre no silêncio, porque como eu estou a dar consultas ou a gravar vídeos, eu não quero ter o telefone a interromper aquilo que eu estou a fazer e, portanto, ele está sempre no silêncio. Mas se deixarem um SMS, a identificarem-se e a dizer o que pretendem, eu depois entrarei em contacto convosco. E pronto, por hoje é tudo, era esta a informação que eu tinha para vos dar e espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.